Senhor Jesus, hoje é dia de ceia. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 22. Para sem mais demoras, nós fazermos a nossa ceia ao Senhor, celebrarmos a ceia, termos ainda tempo para adorar o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Lucas, capítulo 22, verso de número 7. Vamos partilhar as Escrituras. Eu quero vos dizer que Deus, Ele está operando coisas tremendas nas vossas vidas. Os irmãos não estão muito convictos. Eu vou tornar a repetir. Deus está operando coisas tremendas nas vossas vidas. Eu vou dizer outra vez. Deus está preparando coisas novas, grandes, firmes sobre a tua vida e está preparando um manancial de bênçãos sobre a tua casa. Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu sinto no meu espírito? Sinto no meu espírito que o diabo, nosso adversário, está tentando dizer para nós: vocês não vão alcançar. E Deus está pisando em cima da cabeça do diabo, calcando em cima da cabeça do demónio. E Deus está dizendo: tu és filho da promessa, a tua é vitória. E eu vou levantar a tua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Então declara isso ao irmão que está ao teu lado. A igreja, fica de pé em nome de Jesus. Vamos balançar as águas neste lugar. A igreja pode sentar. Lucas capítulo 22, verso de número 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que o comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar. Quem falou estas palavras? Jesus. Jesus, Ele está declarando algo que ficou até aos dias de hoje, algo que vai acontecer neste lugar. O que Jesus declarou neste dia para a instituição da ceia está hoje ainda sendo edificação da igreja dele, em todos os lugares onde a ceia do Senhor ela é tomada. E direis ao pai de família, verso 11, da casa: o mestre te diz: onde está o aposento e em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, e aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa, e chegada a hora pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que a comerei, que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Há algo nesta palavra que contendeu no meu coração. Há duas coisas que eu tirei desta palavra que mexeram no meu íntimo. Primeiro, Jesus, ele declarou a Páscoa e mandou seguir um homem que tinha um cântaro de água. Eu nunca tinha pensado nisto até o dia em que os meus olhos deram na palavra e eu perguntei: porquê o cântaro de água? Jesus podia, irmãos, nada no reino de Deus, nada feito por Deus, tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E nada é por acaso. Deus não trabalha no acaso. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas agora cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Então nada, o que aconteceu na nossa vida até hoje não foi em vão. Mesmo as experiências difíceis, elas tiveram um propósito. E Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, quando Ele fala deste homem: encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até à casa em que ele entrar. Irmã Berta, o que levava o homem consigo?
ele levava um cântaro de água. Cântaro fala de recipiente, fala da minha vida, da tua vida. Água fala das águas do Espírito Santo. E aquele homem estava trazendo e levando consigo aquele cântaro de água para entrar numa casa. Uma coisa muito interessante: depois dele chegar naquela casa, eu posso entender que o mesmo homem que leva o cântaro não é o pai da família. Não é. Porque à primeira vista o que nos faz entender esta palavra é: Jesus mandou seguir aquele homem que tinha um cântaro de água. Aquele homem tinha ido trazer a sua água, buscar a sua água, levar a água para dentro da sua casa. Não é? Não havia água corrente, não havia canalização, não havia torneiras como há hoje. Então ele foi buscar água, provavelmente ao poço, e trouxe a água do poço e ali foi para casa. Mas ele não era o dono da casa. Porque a palavra de Deus, ela é clara, como diz: seguiu até à casa em que ele entrar, e direis ao pai de família. Será que o pai de família era o mesmo homem que levava o cântaro? No meu entendimento, eu vejo que estamos falando de dois homens diferentes. Esse homem podia ser um filho. A Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que ele levava o cântaro. Ele levava a minha vida e a tua vida até aquele dia, até aquele lugar. E naquele dia, diz ao pai de família, interessante, diz ao pai da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Muito importante. Primeira coisa, segue sempre as instruções de Deus, mesmo que não as entendas. Segunda coisa, não menos importante, Deus celebra ceia conosco onde existe um pai de família. Irmãos, isto é tremendo. Mas pode dizer: pastor, mas eu não tenho marido. Não importa, tu és a autoridade no teu lar. És a autoridade. É importante que Jesus quis ensinar algo. Ele não quis apenas escolher um lugar bonito para celebrar, porque tudo o que ele fez foi espiritual. Ele manifestou obras físicas na terra, mas o seu trabalho ainda hoje é espiritual. É salvação, é cura, é transformação, é mudança de vida. Mas aqui Jesus Cristo, Ele está ensinando algo. Quando celebrares a Páscoa, celebra em família. E quando celebrares ceia, falo na intimidade com Deus. É por isso que Jesus, a seguir, os irmãos conhecem a Escritura, diz: é muito comer convosco esta Páscoa, por isso vos digo, verso de número 16, que não a comerei mais até que ela se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Posso ouvir um amém? Os irmãos, não é preciso abrir. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ensinando a igreja, ensinando uma igreja que estava despropositada, que estava comendo a ceia, tomando a ceia de qualquer maneira. Paulo ensinando a igreja, doutrinando a igreja, ele diz: façam tudo com ordem e decência. Por isso nós, ao tomarmos a ceia nesta manhã, tudo num culto tem um peso espiritual grande, porque tudo num culto é celebrado a Jesus Cristo. Mas a ceia do Senhor é um momento de tanta intimidade, de tanta renovação, é um momento de tanta alegria, é um momento de tanto prazer espiritual, é um momento de tanta intimidade com Deus, em que tu participas no seu sangue e comes o pão, simbolizando o corpo de Jesus Cristo que foi dado naquele madeiro. Portanto, este momento não é um momento físico, é um momento espiritual, e deverá ser um momento espiritual. E Paulo, ensinando a igreja, ele ensina primeiramente a que a igreja ela tivesse a consciência do ato da ceia. Porque era apanágio eles chegarem e começarem a comer despropositadamente, e bebiam de qualquer forma, e não faziam as coisas com ordem e com decência, porque a ceia não era tomada como hoje nós neste momento estamos celebrando a ceia do Senhor.
Eles se sentavam a uma mesa, como nós já fizemos aqui, colocar as cadeiras e ali celebravam, comiam, bebiam e se alegravam no seu Senhor. E nesta manhã, querida igreja, nós que nos sentamos na nossa cadeira ao domingo, que vimos à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus e sermos abençoados, é o teu momento de intimidade com Deus. A palavra de Deus nos adverte acerca de algumas coisas pelas quais nós temos que ter cuidado ao celebrar a ceia e tomar a ceia. Primeiramente, não devemos guardar qualquer raiz de amargura, tristeza dentro do nosso coração ou mágoa. Se estamos nesta condição, não devemos tomar a ceia. Se a nossa vida ainda não chegou ao casamento e ainda não colocamos, e ainda não foi dada a bênção, amém? Então não deves tomar a ceia. Se não recebeste Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não recebeste a graça do batismo, não deves tomar a ceia. A ceia deve ser tomada para todo aquele que está enxertado na videira verdadeira. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, pastor, então eu fico de fora. Não, tu estás debaixo da cobertura e da unção que está sobre a igreja do Senhor. Apenas Deus está a trabalhar as tuas folhinhas, a arrancar aquela folhinha que estava um pouco estragada. Ele está a colocar apenas um pouco de mel naquela dor que tu ainda estavas a viver e que não conseguias, para restaurar o teu coração, para quando tu tomares a ceia com o Senhor, tenhas um momento de grande intimidade com Deus. Uma coisa nós podemos observar nas Escrituras e no povo judeu. Ainda hoje eles celebram a ceia um pouco de maneira diferente da nossa, e a Páscoa, ela também é celebrada de maneira diferente daquilo que nós celebramos. Mas irmãos, tudo o que não pode haver na igreja quando participamos do cálice, não pode haver religião. Com música de fundo. Não pode haver religião. Levanta aí um bocadinho o som. Amém. Levanta um pouco o som, porque este é um momento sublime deste culto. Este é um momento tremendo na presença de Deus. Eu vou pedir à igreja que fique de pé. Ah, Espírito Santo, faz a tua vontade nesta manhã e não a nossa vontade. Faz o teu crer e o nosso crer, porque a tua igreja precisa ter comunhão. A tua igreja precisa ter intimidade. A tua igreja precisa entender que hoje, ao comer este pão e beber este cálice, ela se torna participante com o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, enquanto a igreja está de pé, fecha os teus olhos e pensa no Senhor. Pensa na cruz do Calvário, pensa em Jesus Cristo, pensa em tudo aquilo que Ele fez pela nossa vida, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda não tínhamos Deus e não o conhecíamos. Naquele tempo em que nós andávamos como ovelhas desgarradas que não conhecem o seu pastor, mas o sumo pastor dos pastores, Ele nos recolheu com entranhas de misericórdia e de amor. Oh, bendito seja Deus.